louvor, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos iniciar esse primeiro momento de louvor com os hinos da harpa. E nós vamos iniciar com o hino da harpa número 116. Refrão. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou. Horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Nosso Deus, aleluia. Nós vamos cantar o hino 525. Aleluia.
Agora nós vamos iniciar esse outro momento de louvor. E hoje é culto jovem, gente. Direção dos jovens. Estamos aqui para entregar o nosso melhor. Então a gente vai agora cantar uma música bem animada, bem agitada. Então eu peço para que a gente possa, se você puder, bater palma. Porque na Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria essa noite. Glória a Deus. Vamos com palmas. Diante do Senhor, cante alegremente, filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Aleluia! Oh. É com alegria, é pra Jesus. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, seu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre. De Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós já nos alegramos diante da presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos entrar nesse momento de adoração. Peço para que a gente já conhece essa canção, a gente já está até conhece bastante essa canção. E quando a gente vai refletir sobre a letra do que a gente vai cantar agora,
a gente passa a entender algumas coisas. A gente passa por momentos bons, momentos ruins, momentos de altos e baixos. Mas o que eu quero frisar e fazer você lembrar é que tudo aquilo que você está passando nesse momento é necessário para que o Senhor faça algo no futuro. Tanto coisas boas ou ruins. Às vezes a gente está aqui e aí dá a entender que é fácil adorar quando está feliz, em momentos alegres ou fáceis. Mas eu quero te convidar a adorar independentemente da situação que você está nesse momento. E dizer: Senhor, eu não volto atrás. Senhor, Tu me colocaste algo nas minhas mãos e eu não posso retroceder por causa disso. Independentemente das aflições ou daquilo que o inimigo tem tentado falar, ou daquilo que alguém do teu próximo falou, você não vai conseguir. Eu não posso voltar atrás, porque o Senhor não foi o homem que me colocou aqui, não foi ninguém físico quem me colocou aqui, foi o maior dos maiores, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tem a chave da vida e da morte. Ele me colocou aqui, e é por isso que eu não posso voltar atrás. E se isso for verdade, cante conosco essa canção e dizer: Senhor, eu não volto atrás, porque existe uma promessa. Lembre de todas as coisas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e fala: Senhor, eu não posso voltar atrás, a luta tá grande. Senhor, meu coração tá doendo. Senhor, eu tô até passando por um momento bom, mas eu sei que pode acontecer. Senhor, eu preciso te adorar independentemente da situação, do meu coração, da minha mente. Senhor, eu não volto atrás. Senhor, receba a nossa adoração, Senhor, nesse momento. Senhor, que seja sincera a nossa adoração, dizer que nós não vamos voltar atrás mesmo, Senhor, se o inimigo estiver nos afligindo. Senhor, mesmo se tudo parecer que não vai acontecer, mesmo se o cenário estiver desfavorável, mesmo, Senhor, se o inimigo falar: você não vai passar disso aqui, Deus, nos fortaleça e traga um renovo para a Tua igreja. Senhor, traga um renovo para a Tua igreja. Senhor Jesus, renova a Tua igreja. Senhor, mesmo sem força, Senhor, sem energia, Senhor, eu peço a Ti, eu suplico, Senhor, renova nossas forças, renova nossas forças, renova as nossas forças. Aleluia. E aquele que crê, diga: eu não volto atrás. Diga: eu não volto atrás. Isso. Eu não volto atrás. Eu não volto, não. Eu não volto atrás. Você tem foco, tem um alvo. Para o alvo eu vou. Eu não volto atrás, não. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Para o alvo eu vou. Encontrei em Ti a fonte na vida, alegria, paz, graça e perdão. A igreja que sabe isso, cante isso. E agora, oh Jesus, Tu nos mudaste. Senhor, Tu mudaste nosso ser. Eu não temerei o mal que vier. Pois não volto atrás. Deixei pra trás o velho eu que havia em mim, pois Tua presença transformou-me. Não volto atrás. Deixei pra trás o velho eu que havia em mim, pois Tua presença transformou-me. Teu amor, Teu amor curou
sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E é por isso que eu vou vencer. Eu vou vencer em Cristo Jesus. Mesmo em meio a aflições, a dores, a luta, eu sei que eu tenho um Deus que me chamou. E eu vou vencer. Toda a glória, Senhor, seja dada a ti, é tudo pra ti. Louvor é teu, Senhor, a glória é tudo pra ti, ó Deus. Aleluia. Vamos todos. Sobre os montes existe o amor do Pai que se entregou para morrer por mim. O único amor perfeito é do Senhor. Nunca falhou, Ele me amou e fiz. Diga toda a glória a ti, toda a glória a ti. Toda a glória a ti. Pois Ele venceu. Pois venceu por mim na cruz. Vamos todos, toda a glória. Toda a glória a ti, pois venceu por mim na Jesus, Jesus, digno de honra e glória, digno de toda a terra, és grande Deus. Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus. Senhor, toda a glória a ti, Senhor, tu venceste por nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Sobre os montes. Sobre os montes existe o amor do Pai que se entregou para morrer por mim. O único amor perfeito é do Senhor. Ele nunca falhou. Nunca falhou, Ele me amou e vivi. Toda a glória a ti, pois venceu por mim na cruz. Cante isso. Toda a glória a ti, Pois venceu por mim na cruz. toda a glória, toda a glória. Toda a glória a ti, pois venceu Mais uma por vez, mim mais uma vez. na cruz. Toda a glória, toda a glória. Toda a glória a ti, pois venceu por mim na cruz. Jesus, digno de honra e glória, digno de toda a terra, és grande Deus. Jesus. Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus. E eu vou vencer. Diga, o seu amor me comprou. Teu
amor me comprou. Eu sou a maior testemunha como disso. prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Eu vou vencer. Teu amor me comprou. Como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Eu vou vencer. Teu amor me comprou. Como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Quero ver a igreja, Eu vou vencer. Teu amor me comprou. Como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Pra finalizar, eu vou vencer. Teu amor me comprou. Como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. E aquele que é mais que vencedor em Cristo Jesus, aplauda, o Senhor aplauda. Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos nesse culto jovem e é muito feliz saber que no meio de tantos jovens que se encontram perdidos, nós ainda cremos numa geração que ainda crê no Senhor Jesus firmemente, fortemente. E ver cada um dos jovens, assim como eu cheguei e cresci na graça, no entendimento, eu sou prova viva disso. E é gratificante ver cada um dos jovens que tem vontade, tem empenho, estarem crescendo junto conosco. Aleluia. E nós vamos agora fazer... Já pode colocar nos anúncios, por favor? A gente vai fazer a leitura introdutória. Glória a Deus. A nossa leitura introdutória se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 13. Glória a Deus. Esse mês nós abordamos sobre o amor e essa passagem é bem primordial para nós. Eu não vou ler tudo, mas vamos falar aqui do anúncio anteriormente. Todos já sabem, pessoas da casa, alguns visitantes, mas é sempre bom frisar. Proibido mexer no celular, é proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Amém? Está ligado na terra, está ligado no céu. É sempre bom a gente estar aqui ligado, saber que existem regras e normas aqui na casa do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a leitura introdutória que se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 13. Vou só falar os dois últimos versículos, que é bem importante. O 12 e o 13. Isso. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três. Mas o amor maior desses é o amor. Esse mês nós trabalhamos o tema, né? Se não for amor, se não fosse pelo amor. E é bom a gente sempre estar frisando sobre o que aborda, são diversos. O amor, na verdade, é uma escolha, né? A gente faz isso, a gente escolhe isso. E ter esse amor, o amor de Deus, o amor com o próximo, é primordial. Como eu falei aqui nesse último versículo, o maior desses é o amor. Independentemente de todos, a gente pode ser tudo, mas sem o amor, nada a gente é. Amém? Nós vamos agora
começar com o período das oportunidades, vamos orar. Vamos orar. Obrigado. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós queremos agradecer, ó Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que nada somos e nada podemos, mas nós queremos entregar, Pai, um culto, Senhor, sincero, racional a Ti, fazendo, Pai, pedindo a Deus que a Tua glória se manifeste em nosso meio, faça a Tua vontade. Senhor, faça, Pai, com que cada um dos corações, Pai, estejam abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores, Senhor, se entregar e entregar um verdadeiro culto a Ti. Assim, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, crendo a Deus, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar, pode sentar, igreja. Vamos iniciar agora os momentos das oportunidades. E agora eu quero chamar a nossa diaconisa, ela está aqui? Tá, Raniele, para falar algo da parte do Senhor, o que o Senhor tem falado contigo nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para os irmãos Mateus 21. Só o capítulo 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quando pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu estou com esse versículo há muito tempo guardado, né, comigo. Desculpa. E a gente está diante de uma passagem, creio que os irmãos já ouviram falar. Ela fala em relação da figueira que foi amaldiçoada. Jesus estava voltando da cidade e ele teve fome. E vendo aquela figueira, não havia fruto nenhum nela. E ele vendo, o amaldiçoou. E os discípulos vendo aquilo ficaram maravilhados. Como assim? Se perguntando, como assim? O que aconteceu? E Jesus disse para eles: se tiver de fé, não farei somente o que foi feito à figueira, mas em tudo que pedis ao meu nome, eu o conceberei. Então é assim, se a gente depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, tudo que a gente pedimos no nome dele, ele nos responderá e nos dará em dobro tudo aquilo que a gente vem pedindo a ele, as nossas petições. Não deixa de acreditar em Deus, não deixa de depositar a sua fé nele. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, basta somente crer. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? Eu vou dar continuidade às oportunidades e eu queria chamar a nossa jovem Bianca. Com uma palavra, uma breve palavra. Não? Amém. Então, gostaria de chamar a nossa jovem Kétia. A paz do Senhor, igreja. Eu vou ler Marcos 15:15. Põe para mim, por favor. Tem Bíblia? Bíblia? Não. Deixa, já foi. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Só isso mesmo. Eu estava meditando nessa palavra há algum tempo já, pedindo a Deus uma resposta de algo que vinha acontecendo comigo. E é engraçado que hoje, até na música, né, geralmente a gente deixa para falar sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, sempre na ceia. E aí hoje vem falando de louvores sobre isso. E eu estava ali pedindo a Deus uma resposta, falando: Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, mas
às vezes Deus fala com a gente dentro de casa, antes de chegar na igreja. E aí, Deus confirmou essa palavra para mim através desse louvor, porque nessa passagem, ela fala sobre a crucificação, né? Sobre Barrabás e Jesus. Jesus, ele morreu no lugar de Barrabás. O que significa Barrabás? Qual é a história de Barrabás? Porque a gente foca tanto, né, em Jesus, que ele é o ponto principal da nossa vida mesmo. Mas quem é Barrabás? Barrabás, ele era um zelote. Ele ia atrás daquelas pessoas dos romanos. Então, ele perseguia, ele matava, ele fazia parte daquela seita. E o foco dele era ir atrás daqueles que eram contra os ideais deles, que era contra aquilo que ele acreditava, que Deus era o único, que só pode ser Deus e Deus e Deus. E era uma causa justa, realmente era. Mas ele lutava de maneira errada, ele perseguia e matavam aqueles romanos. E eu entendi que, apesar da causa ser boa, a forma como era feita era errada. A gente não tem que perseguir, a gente não tem que matar, mesmo acreditando que o nosso ideal é correto. Porque a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque é Ele que faz. E eu falando com Deus, eu falei, Senhor, tá, mas e aí, Barrabás? E aí Deus falando comigo, independente da situação, Barrabás ele perseguia, ele matava, ele fazia, acontecia, mas mesmo assim Jesus morreu no lugar dele. Barrabás, o significado do nome Barrabás é filhos do Pai. Ou seja, não importa o que você fez, o que aconteceu com você, o seu pecado, aquilo que você tem feito, Deus ainda te dá uma nova esperança. Deus, ele tá em busca dos verdadeiros adoradores. Então, não importa a perseguição que você passa, não importa a situação que você está vivendo, ainda existe esperança, porque Jesus morreu pelos filhos do Pai. Então, que a partir de hoje, a gente possa entender que ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Vamos entregar nas mãos de Deus aquilo que cada um está vivendo aqui, porque foi por mim e por você, foi por amor. Jesus, ele não morreu em vão. Aquilo que você está vivendo hoje não é nada comparado ao amor de Jesus. Resumindo tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, tudo se resume ao amor de Jesus. Ao amor. Então, que, como foi falado, né, que o tema desse mês dos jovens é amor, independente do que você está vivendo, não importa. A nossa vida, ela está pautada na crucificação de Jesus. Foi por mim, por você. Não importa se você está sem emprego ou nesse momento, se a sua situação está ruim. Não importa, não importa. Existe uma causa muito maior do que nós estamos pensando. Que Jesus morreu por mim e por você. Fique com essa palavra, que vocês possam meditar nessa palavra. Amém? Aleluia. Nosso jovem Breno, com a oportunidade que o Senhor colocou no seu coração. Salve a igreja, capaz do Senhor, amém? Jorge, bota aí para mim Romanos 7, 15 e 16. Porque o que eu faço não aprovo. Mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é a boa. O capítulo de Romanos 7, o presbítero Jadiel já até explicou para nós jovens, já pregou aqui. O apóstolo Paulo está meio que explicando a luta do espírito com a carne. E eu, lendo aqui essas passagens, eu pude enxergar que o apóstolo Paulo, enquanto estava escrevendo, tem para mim que ele se sentiu um derrotado, ele se sentiu um fraco. Tanto é que no versículo do número 24 ele vai, como sou miserável. E isso é o que acontece com a gente. O nosso espírito até tenta fazer a parte boa. A gente até tenta, luta, planeja para o dia seguinte fazer o bem.
mas o pecado que habita no nosso meio nos leva para fazer o mal. E como a gente consegue vencer isso? É deixando o Espírito nos governar a nossa vida, governar a nossa casa, a nossa família, que a partir do princípio que o Espírito Santo venha governar a nossa vida, nós vamos conseguir fazer o bem, e assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Nós queríamos ouvir agora um louvor com a nossa irmã Luana. Vem, Lu, deixa Deus te usar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? A gente nessa agitação de criança, para lá e para cá. Vamos louvar ao nome do Senhor nessa noite? Quero ouvir você abrindo a boca para adorar ao nome do Senhor, porque Ele já está na casa, amém? Vou cantar um hino bem antigo, mas você conhece, vem comigo. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei. Eu quero ouvir você louvar. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, sei que vou chegar até o fim, seguirei. O negócio é não parar. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos, a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos seus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, não, ao vil tentador. Ele faz de tudo pra você parar. Levante as suas mãos para louvar. Clame ao Senhor, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra aleluia, seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos, a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Eu quero ouvir a igreja. Seguirei. Pra terminar. Seguirei. É desse jeito, gente. Se no caminho
Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos, a força pra vencer. Não vou perder, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Amém. Aleluia, Ele é o teu socorro, bem presente na angústia. Eu queria ouvir a nossa jovem pérola, diaconisa Aline, com uma breve saudação e logo após os jovens se preparem. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito feliz. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, sobre a vida da minha família. Eu tenho uma palavra, mas antes eu vou contar um testemunho bem rápido. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui numa consulta e os médicos falaram que eu estava com uma suspeita de estar com um tumor na cabeça. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim para o Anderson, eu falei, esposo, está preparado? Porque se eu te deixar, você vai ter que ficar com tudo, tomar conta de tudo. E a gente ainda nem tinha casado. E o Senhor, esses dias me surpreendeu porque o meu diagnóstico durante muitos anos foi de morte. E só Deus sabe o que nós passamos a cada consulta que a gente teve. E eu botei lá no grupo, né? Depois de 9 anos, eu e meu esposo estamos grávidos. E eu estou muito feliz com isso, com o que Deus tem feito nessa casa. A gente costuma olhar para tanta circunstância, a gente costuma tanto olhar para a vida das pessoas, mas se esquece que ainda no altar da Assembleia de Deus do Sampaio acontecem milagres. E toda vez que eu me coloco diante desse altar, quando eu subo nesse altar, eu falo, Senhor, eu quero ser curada, eu preciso de um milagre. E assim o Senhor tem feito. Então, quando você subir nessa noite, você fale o mesmo. Eu preciso de um milagre, eu preciso de algo na minha vida. Porque ainda tem milagres sobre esse altar. Amém? A palavra de Deus se encontra ali no livro de Atos 16, 31, que vai dizer assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse momento a gente costuma só ouvir o relato de Paulo e Silas ali na prisão, quando eles estão orando e louvando, a prisão, ela se arrebenta, ela se quebra, ela se cai. E todos ali se assustam com aquilo, alguns presos vão fugir. O carcereiro, ele vai ficar impressionado com aquele acontecimento, ele vai ficar em transe, eu acredito. E ele se prostra aos pés de Paulo. E quando ele se prostra aos pés de Paulo, ele fala, né? Como eu faço para ser salvo? E Paulo diz a ele, se crê no Senhor, Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. E o que me chama a atenção é que no meio de uma confusão, a vontade de Deus, ela permanece. Porque o objetivo não foi Paulo e Silas eles serem soltos, mas o objetivo foi que alguém fosse alcançado pelo poder de Deus. E alguém é alcançado ali pelo poder de Deus, não só aquele carcereiro, mas toda a tua casa. E o interessante é que mais à frente, a gente lendo essa história, a gente vê como é incrível o que Deus faz na vida desse homem. Que nessa noite você entenda o que tem acontecido na tua vida. Talvez essa tempestade, essa confusão, seja apenas Deus agindo na sua vida, para que o poder e a vontade dele venha prevalecer sobre tu e a tua casa, porque
a história disse que não, Jesus não só alcançou aquele homem, mas Jesus alcançou a casa dele. E essa é a minha palavra nessa noite para a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade. Todos os jovens. Aleluia. Glória a Deus. Jovem, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O teu amor por mim na cruz por mim perdoou os meus pecados. O teu amor por mim na cruz por mim perdoou os meus pecados. Vamos, teu sangue traz vida. Teu sangue traz vida. Quando eu olho para ti, é pela tua graça. É pela tua graça. É pela tua graça. Teu toque me envolve. Quando eu quero mais de ti, eu não sei. O teu amor por mim na cruz por mim perdoou os meus pecados. Vamos todo teu. O teu amor por mim na cruz por mim perdoou os meus pecados. Aleluia. Teu toque. Isso, quando eu olho para ti, é pela tua graça. É pela tua graça. É pela tua graça. Teu toque me envolve. Quando eu quero mais de ti, eu não sei. Eu sou livre. Eu cante hoje. E hoje eu sou livre. E hoje sou liberto. E hoje
trago as marcas, Cordeiro que é meu Jesus. Tu és meu Jesus, Tu és meu Jesus. Eu trago as marcas, Cordeiro que és meu Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor. Jovens, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos em um dos momentos importantes do culto. O preletor já se encontra na casa. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar pelo servo de Deus. O Robson tem o docinho dele, eu tenho o meu benzinho. A igreja estenda a mão para cá, amém? Senhor Deus, aqui está o teu servo. Pai, ajuda-o, tira todo o nervosismo, faz ele lembrar tudo que ele estudou, que ele seja um instrumento nas tuas mãos e que as pessoas que entraram por aquela porta, Pai, possam ser transformadas, curadas, libertas, Pai, através da tua palavra. Usa-o, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Toma a vida dele nas tuas mãos e enquanto ele está aqui, Pai, cuida da nossa casa, cuida, Pai, do nosso trabalho, continua abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmão? Gostaria de pedir à amada igreja que abrisse as vossas Bíblias, por favor, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao 11, estará sendo o tema dessa mensagem. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao 11. E enquanto os irmãos vão procurando, é interessante que Deus ele tem algumas formas de trabalhar, né, nas nossas vidas. Há um tempo atrás eu estava montando uma mensagem, só que montando aquela mensagem eu falei, poxa, está faltando alguma coisa, não sei o que é. Quando a gente começa a ler, a gente não se sente satisfeito com aquilo. E aí eu lembro que foi até depois de uma sala do trono que o nosso irmão Maico pregou. Aí depois um dia a gente ficou conversando, ele e o nosso irmão Sayonã. E aí o Sayonã falou assim, poxa, às vezes a gente monta uma mensagem e não é nada daquilo que a gente quer falar para a igreja. Às vezes aquela mensagem é para a gente mesmo. Aí eu já pensei, opa, então já entendi. Então aquilo era para mim. Então agora eu vou precisar de um outro entendimento, né? E aí eu estava sentado aqui uma vez, a nossa irmã mãe do Pietro, ela teve uma oportunidade, e no meio da oportunidade dela, ela falou assim, esse irmão do seu lado, ele é uma potência. Aquilo ali veio no meu coração como se fosse uma flecha. Aquela frase, o irmão do seu lado é uma potência. Eu falei assim, poxa, acho que dá para fazer uma mensagem nisso aí. Aí eu comecei a orar a Deus e Deus me deu uma mensagem e foi basicamente esse texto. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem com os irmãos. Prometo que serei bem breve, bem sucinto nas minhas palavras. Uma mensagem bem direta. O texto nos diz assim de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu vou ler apenas a parte B desse versículo, que diz assim, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Poderia sentar, amém, irmãos?
segunda carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever a Timóteo. Já até cheguei a falar sobre isso aqui uma vez, mas é bom a gente relembrar. É que ela é como se fosse uma... Como se fosse, não, na verdade, ela é uma carta de despedida. Ali é o apóstolo Paulo ele encerrando o seu ministério. Tanto é que nessa mesma carta, ele vai falar aquela frase que a gente conhece, que é bem conhecida no nosso meio: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, é a despedida dele. E aí ele se despedindo, ele vai dar algumas orientações a Timóteo, ele vai fazer algumas exigências, ele vai instruir o apóstolo a Timóteo, se é que a gente pode chamar ele de apóstolo, na verdade ele é um discípulo de Paulo, um pastor. Ele vai dar algumas instruções. E o tom dessa carta, ele é meio melancólico, se a gente parar para analisar, porque o apóstolo Paulo, ele está sentindo que em breve ele vai ser morto. Ele já está com isso dentro dele. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ou seja, o que ele está falando? Basicamente ele está dizendo assim: eu não sei quando será a minha morte. Eu não sei quando o Senhor vai me recolher. Eu não sei quando o Império Romano ele vai executar a sentença que é da minha morte. Eu não sei. Então, por isso eu vou te fazer um pedido. Quando você receber essa carta, quando você ter essa carta nas mãos, quando você lê essa carta, procura vir ter comigo depressa, ou seja, o mais rápido possível. Ou seja, é ele pedindo exatamente para que Timóteo chegue o mais rápido possível. E aí, no meio desse pedido, ele vai dizer o seguinte: mas quando você vier também, traga Marcos contigo. E se a gente lê esse texto, lê essa frase de uma forma isolada, aparentemente não tem nada demais. Ou seja, é simplesmente o apóstolo Paulo pedindo para que Timóteo venha e quando ele viesse, para que trouxesse Marcos com ele. Porém, nessa mesma frase, ela deve ter chocado tanto Timóteo quando ele fosse receber essa carta, quando ele fosse ler essa carta. Talvez essa frase chocou até Lucas, que estava com Paulo. E talvez essa mesma frase chocaria até Marcos quando ele soubesse que Paulo estava querendo que ele fosse se encontrar com Paulo. E por que isso chocaria talvez esses três personagens? Porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o texto vai nos dizer que Barnabé e Paulo eles preparam uma viagem missionária. E quando eles preparam essa primeira viagem missionária, eles vão levar Marcos com ele. Só que no meio desse trajeto, Marcos, talvez, quando ele vai olhar para as dificuldades que eles estão enfrentando, Marcos ele vai abandonar Paulo e Barnabé. Ou seja, Marcos talvez ele deve ter olhado para a situação e deve ter falado: poxa, isso aqui não é para mim. Porque as perseguições que aconteciam no primeiro século era uma perseguição muito avassaladora, era uma coisa muito ferrenha. Os apóstolos eles andavam em umas viagens muito longas. Com poucos recursos, eles enfrentavam diversos perigos, enfrentavam salteadores, a todo tempo eles estavam sendo ameaçados. Ou seja, naquela época, se você dissesse que você era um cristão, você estava praticamente assinando a sua sentença de morte. Você estava praticamente se levantando contra o império. E quem se levanta contra o império é uma ameaça. E quem é uma ameaça, ela precisa ser abatida. Marcos, talvez, quando ele olha para aquela situação, ele fala: não, isso não é para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Tanto é que o texto vai nos dizer que ele vai voltar para casa. Ou seja, então repara que é uma pessoa que está no meio de Barnabé, ele está no meio de Paulo, e ele ainda também está no meio de Pedro. Ou seja, ele é uma pessoa que ele está praticamente rodeado pelos pais da igreja. Ele não está rodeado por qualquer pessoa, ele não está sendo discipulado por qualquer ser humano. Ele está sendo discipulado pelos principais homens que foram os pais da igreja, os principais. O evangelho que foi dissipado, que foi expandido através deles. Mas no meio da adversidade, Marcos ele não aceita aquilo para ele. Talvez, irmãos, isso aqui é uma coisa que eu penso. Talvez Marcos deve ter pensado: estou muito jovem. A minha vida não vale isso. É muita perseguição.
É muita afronta. Eu estou sendo ameaçado. Eu estou em risco de morte a qualquer momento. Eu não sei, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer ainda hoje. O texto nos diz, e aí é até interessante que o apóstolo Paulo ele também vai escrever isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é praticamente como se o apóstolo Paulo ele fosse um louco, um lunático. É como se ele fosse um masoquista, uma pessoa que gostava de sofrer. Porque a todo momento ele estava sofrendo. Tanto é que em 1 Coríntios, no capítulo 15, se os irmãos leem, ele vai falar o seguinte para os coríntios: se o que eu prego, se a ressurreição que eu falo a respeito de Cristo, se ela for em vão, se vocês acham que eu gosto de sofrer, se vocês acham que tudo isso que eu faço não tem validade, não tem cabimento, então vocês podem seguir a vida de vocês. Vão comer, vão beber, vão fazer o que vocês quiserem. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: se vocês olham para mim e estão achando que eu gosto de sofrer, e se todo esse sofrimento não tem uma base, se todo esse sofrimento não é compensável, tudo bem. Sabe o que vocês podem fazer? Vão viver a vida de vocês. Ou seja, para a gente perceber o ponto que era a perseguição naquela época. E aí, pois bem, o tempo vai passar. Apóstolo Paulo ele vai seguir com Barnabé, eles vão fazer a viagem missionária deles. Eles vão pregar, as pessoas vão se converter, eles vão plantar igrejas. E depois de um tempo, quando eles retornam, eles resolvem fazer a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo vai chegar para Barnabé e vai falar o seguinte, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Vai falar o seguinte: Barnabé, seguinte, a gente plantou aquelas igrejas, mas vamos visitar nossos irmãos para ver como é que eles estão. Se eles estão precisando de alguma coisa. Vamos ver como é que está o evangelho lá. Vamos ver se deu crescimento. Vamos ver como é que andam as coisas. E Barnabé vai dizer o seguinte: tá bom, Paulo, vou contigo. Mas eu vou levar Marcos com a gente. O texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo ele vai chegar para Barnabé e vai falar assim: não, Marcos não vem mais com a gente. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Marcos é indigno de andar no nosso meio. Marcos, ele não pode mais andar com a gente, porque no meio da adversidade, Marcos nos abandonou. Então ele não é mais digno de andar conosco. O texto vai nos dizer que Barnabé ele começa a insistir: não, Paulo, que isso? Dá uma chance para ele, dá uma segunda chance. E Paulo não aceita. O texto ainda nos diz que a briga entre eles foi tão grande, entre Paulo e Barnabé, foi tão grande, que eles se separam e nunca mais eles são vistos juntos. Ou seja, enquanto Barnabé estava querendo dar mais uma oportunidade para Marcos, Paulo estava dizendo: não, Marcos não merece mais uma oportunidade. Eu estou falando de um pai da igreja, de uma atitude que ele tomou. Não, Marcos, ele não pode mais andar conosco. E Barnabé está dizendo: não, mas Marcos, ele pode ser útil para a obra de Deus. Enquanto Paulo está dizendo: não, ele não pode, ele não é digno, ele nos abandonou, ele nos fez sofrer sozinhos. Leiam depois Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Só que aqui, algo me chama a atenção. Por quê? Porque no meio dessa toda desavença, e o texto vai nos dizer que Paulo e Barnabé eles discutiram de uma forma tão grande, que eles se separaram e cada um foi para o seu lado. Talvez alguém deva ter pensado: acabou. Dali não sai mais nada. Nós conseguimos talvez separar os dois pais da igreja. Está Barnabé para um lado com Marcos, e Paulo vai para outro. E aí que entra Silas nesse meio. É que Paulo não vai querer levar Marcos, mas Paulo vai pegar Silas e vai levar com ele. E Barnabé quer levar Marcos, então Barnabé pega Marcos e vai para um outro lado. Só que no meio dessa divisão uma coisa é linda. É porque enquanto Satanás talvez estava falando, consegui separar, consegui dividir, eu consegui a desunião deles, lá no céu Deus estava provavelmente dizendo: não, essa separação vai ser para o crescimento do reino. Enquanto eles estão se separando lá na terra, eu ainda tenho um propósito na vida dos dois, eu ainda tenho um propósito na vida de Paulo, eu ainda tenho um propósito na vida de Barnabé, eu tenho um propósito na vida de Silas, e eu também tenho um propósito na vida de Marcos. Quer saber de uma coisa? Vai Paulo para um lado, vai Barnabé para o outro, mas vai os dois para um canto fazer a obra. Eu estou falando de uma divisão
que Deus não perde o controle das coisas. Enquanto talvez eles devam ter pensado, não vai ser sobrecarregado, não vai dar para eu fazer. Lá de cima do céu, Deus está sustentando esses dois apóstolos e está falando, tudo bem, vocês têm um problema, lá na frente eu vou pegar vocês, mas enquanto isso, vai cada um fazer uma obra para um lado. É o que o texto nos diz. Nem toda divisão é para a separação, mas é para o crescimento. É porque às vezes se ficar duas pessoas no mesmo, como é que eu posso dizer? No mesmo ambiente, talvez os dois são muito grandes. Então é mais fácil se separar para fazer crescer mais do que os dois crescerem no mesmo ambiente. Porque tem espaço para todo mundo, não precisa ficar brigando no mesmo ambiente. Pois bem, os anos ainda se passam. Cada um vai para o seu lado. Cada um vai seguir a sua vida. Porém, Deus, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de consertarmos aquilo que precisa ser consertado. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de consertarmos aquilo que precisa ser consertado. Não importa o tempo, não importa a época, não importa o que passar, Deus sempre vai te dar uma oportunidade. E aí, como eu falei, os anos vão se passando. E aí Paulo ele é preso, já no final da sua vida. E aí quando ele vai escrever essa carta a Timóteo, que foi também um dos cooperadores que trabalhou junto com ele, ele vai dizer para Timóteo, por isso que eu falei que talvez essa frase deva ter chocado tanto Lucas, quanto Timóteo, quanto até mesmo o próprio Marcos. Ele vai dizer, Timóteo, venha ter comigo depressa. E parece que o apóstolo Paulo está lembrando do que ele fez lá atrás no passado. Parece que Deus vai trazer à memória dele o seguinte, opa, calma aí. Tu ainda tem algo a resolver ainda. A tua sentença de morte já foi decretada. Mas antes de você morrer, você precisa consertar ainda algumas coisas, tá? E aí ele vai falar para Timóteo, traz também com você, quando você vier, traz Marcos. Porque Marcos, ele é muito útil para o ministério. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Aquele que outrora eu falei que era imprestável, aquele que outrora eu falei que eu não iria mais andar com ele, aquele que outrora eu falei que era indigno, agora ele me é útil para o ministério. Ele é uma potência nas mãos de Deus. Aquele que outrora eu falei que não andaria mais com ele, ele é importante para o ministério. Sabe também uma outra coisa que eu aprendo com isso? É que nunca também é tarde para você restaurar talvez uma amizade que foi quebrada. Nunca é tarde para você também pedir desculpa por alguma coisa que você tenha feito. O apóstolo Paulo, ele não deixa o orgulho tomar a mente dele. Ele não tem a soberba dentro dele. Ele não tem dificuldade em pedir perdão. Ele não tem dificuldade em reconhecer quando ele erra. Muito pelo contrário, ele está dizendo, se outrora eu errei no passado, eu ainda tenho a oportunidade de consertar. Então eu quero consertar enquanto ainda há vida. E eu fiquei pensando nisso. Eu refleti, eu pensei, poxa, talvez, quantas coisas erradas eu fiz com os meus amigos. Talvez no meio da minha família. Talvez até mesmo no meio da igreja. E quantas vezes Deus nos dá a oportunidade e parece que a gente negligencia aquilo. Parece que a gente deixa o ego dentro de nós tomarmos e falarmos, não, deixa ele para lá, deixa isso para lá, isso é bobeira.
Não, às vezes é Deus nos dando uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com nossos irmãos, com o nosso próximo. E aí é interessante que quando o apóstolo Paulo ele pede para Marcos ter com ele também, ele vai dizer que Marcos ele é útil para o ministério. Eu fiquei pensando, poxa, mas o que seria então ministério? A gente sabe que ministério é serviço, num resumo bem básico, bem simples. Ministério é serviço. Mas aí eu pesquisando, eu ouvi uma definição que me chamou bastante atenção. Ministério é uma chamada vinda diretamente de Deus, dada a alguém improvável e incapaz de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Mas ele é capaz de anunciar através do poder do Espírito Santo. Então, ou seja, nesse exemplo, é como se Marcos ele tivesse sido indigno, se ele fosse incapaz de anunciar o Evangelho. Mas através do sangue de Cristo, que foi dado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo, que vai exalar sobre a vida dele, ele vai conseguir fazer o ministério se avançando. É esse mesmo Marcos que outrora negou, que vai escrever o Evangelho segundo Marcos. É a mesma pessoa. Talvez, se a gente olhasse para Marcos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no capítulo 13, melhor dizendo, a gente já daria uma sentença para ele. Marcos, tem jeito não. Dali não sai mais nada. A reação que ele nos dá é de que ele é indigno do reino. Ele não vai sair daquela situação. Porque no momento difícil ele abandonou. Ou seja, se ele abandona no momento difícil com os pais da igreja, com Paulo, Barnabé e Pedro, uma observação. Marcos ele está tão envolvido no meio de Pedro, Barnabé e Paulo, que aquela casa, quando Pedro ele sai da prisão, que ele vai até aquela casa, lembra que tem uma casa que ele vai bater na porta e uma criada vai abrir? Aquela casa era de Maria, mãe de Marcos. Ou seja, ele está tão no meio envolvido com eles que Pedro frequenta a casa deles. Ele está tão envolvido no meio ali dos pais da igreja que tanto Paulo quanto Barnabé na primeira viagem quer levar ele, Marcos com ele. Mas ele mesmo olha para trás e fala que não dá para ele. Vou prosseguir. E aí, quando o tempo passa, e a gente já vai caminhando já para o final, é que Paulo está praticamente sozinho. E quando ele vai dizer na sua carta de 2 Timóteo, ele vai falar que todo mundo abandonou ele, não tinha ninguém. Era como se o apóstolo Paulo estivesse olhando, poxa, eu fui julgado pelo Império Romano. E o Império Romano ele te dava uma oportunidade de você se defender ou de ter defesas a seu favor. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele é levado para ser julgado, talvez o apóstolo Paulo ele estava numa esperança. Eu vou chegar lá, vai estar meus irmãos. Eu vou chegar lá, vai estar as ovelhas que eu preguei. Vai estar aquela igreja que eu plantei. Todos sabem que eu estou preso, todos sabem da minha audiência, todos sabem que eu serei julgado, todos sabem que a minha morte talvez ela possa ser absolvida quando eu for para aquele julgamento. Por quê? Porque terão pessoas que estarão lá para me acompanhar, terão pessoas que estarão lá para me defender. Só que o apóstolo Paulo, quando ele entra naquele julgamento, ele vai ter uma decepção. É como se ele abrisse aquela porta do julgamento e olhasse, caraca, tem ninguém. Todo mundo me abandonou. E aí ele vai fazer um relatório. E desse relatório, o que me chama mais atenção é que ele vai falar, e Demas me abandonou amando o presente século. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ele não está dizendo que simplesmente Demas não compareceu. Ele está falando o seguinte, Demas ele me abandonou a tal ponto que ele se desviou.
Demas, ele foi para o mundo. Ele não só deixou de vir, porque talvez ele estava ocupado, como é o caso de Tito, que ele vai falar que Tito ele estava em uma outra cidade. Tudo bem, é aceitável. Mas Demas, quando ele olha, Demas ele foi um cooperador tão grande de Paulo, que Paulo mandava ele ir às igrejas. Dava instruções, quando ele dava instruções na carta de Filemão, ele vai dizer, e Demas, meu cooperador. Ou seja, Demas, meu amigo. Mas Demas, ele olha para Paulo e fala para Paulo, Paulo, vou te seguir mais não. E sabe qual é o pior? Eu nem vou mais te seguir, como eu vou abandonar isso? Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de reino, não quero mais saber de Deus, eu não quero saber de mais nada. Quer saber de uma coisa, Paulo? Eu vou viver a minha vida. Uma frustração tão grande que ele tinha. Demas como um filho. Mas aí vai entrar Marcos na história. Mais uma vez. E é como se Paulo estivesse falando, poxa, se Demas me abandonou, eu também abandonei Marcos um tempo atrás. Eu estou sentindo na pele o que eu falei, o que eu fiz. As coisas que não deveria ter feito, mas eu fiz. Então quer saber de uma coisa, Timóteo? Traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E é aqui a gente vai entrar já no final. Reparem que, talvez, Marcos ele se tornou tão indigno e tão improvável que talvez ele foi tido como uma pessoa sem esperança, sem uma segunda oportunidade, sem uma segunda chance. E talvez, quem sabe, isso também não esteja acontecendo aqui no nosso meio. Talvez você olhe para você mesmo e você deve estar pensando, não, para mim acabou. Não tem mais uma segunda chance para mim. Eu já abandonei, eu já neguei. Eu me tornei inválido. Quando eu olho para dentro de mim, não há mais esperança. Talvez você deva até ter pensado, eu sou um inútil para Deus. Eu não sei nem o que eu devo fazer. Eu não sei se eu prego. Não sei se eu fui chamado para ser um diácono. Não sei se eu fui chamado para ser um presbítero. Não sei se eu fui chamado para ser um pastor. Eu ainda nem sei o que eu devo ser. Mas eu sei que eu não presto. Talvez esse seja o seu pensamento. Eu sei que não há restauração para mim. Talvez Deus nem me queira. E aí eu vou te dar 2 passagens bíblicas, para que talvez você mude esse teu pensamento. 1 Samuel, capítulo 22. O texto vai nos dizer que Davi, ele está sendo perseguido por Saul. E quando ele está sendo perseguido por Saul, ele vai correr para se esconder. E ele vai chegar numa cidade chamada Adulão. E o texto vai nos dizer que ele vai se esconder numa caverna. E essa caverna tem o nome da cidade. É a caverna de Adulão. E é lindo e interessante que dentro desse mesmo texto, a Bíblia vai nos contar que Davi, ele vai se tornar chefe de alguns homens. Só que quem são esses homens? Não são pessoas comuns. A Bíblia vai nos dizer que são homens endividados. São homens amargurados. São homens tristes, são homens cabisbaixos, são homens que a sociedade vai olhar e vai falar assim, esses homens não prestam mais, esses homens não têm mais futuro, esses homens não têm mais esperança para eles, não tem mais renovo para eles. Só que o texto vai nos dizer que Davi, ele chega naquela caverna. E ele vai se tornar chefe daqueles homens que ninguém dava nada. Eram pessoas inválidas na sociedade. Eram pessoas, desculpa a expressão, eram pessoas que para a sociedade eram inúteis.
Eram pessoas inválidas, pessoas amarguradas, pessoas endividadas, pessoas que não têm mais esperanças de vida. Só que é como se Davi tivesse olhado para eles e estivesse dizendo, não. Tem bons homens aí. Eu sei que para a sociedade eles não prestam. Mas é lindo que o texto vai dizer que Davi vai se tornar chefe deles. E essas mesmas pessoas que outrora eram invalidadas, que outrora a sociedade dizia que era inútil, essas mesmas pessoas, eles vão se tornar os valentes de Davi. E agora, quem são os valentes de Davi? São homens que agora se assentam na mesa do rei. São homens que são homens de confiança do rei. São homens que são os principais guerreiros do rei. Ou seja, quem não te conhece vai falar que você não presta mais. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Talvez isso aqui seja a sua caverna. Mas há um Rei dos Reis, Jesus Cristo, que entrou por aquelas portas e está falando, enquanto a sociedade diz que você não tem nada, enquanto a sociedade diz que você não presta, enquanto a sociedade diz que você é inútil, não aceite isso para a sua vida, porque a partir de hoje eu posso mudar a tua história. A partir de hoje você é útil para o ministério. A partir de hoje tem esperança para a sua vida. E se isso ainda não é suficiente para você, posso te dar uma segunda referência? Jó capítulo 14, versículo 7 a 8. O texto vai nos dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Sabe o que Jó está falando? Ele está vendo uma árvore, mas aquela árvore ela foi cortada. Ele vai piorar a situação. Olha o que o texto vai dizer. Ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Não basta apenas ela ter sido cortada. Aí ele vai continuar dizendo. Se envelhecer na terra a sua raiz. Ou seja, ele está olhando para a terra e está dizendo, opa, raiz aí. Eu olhando para a terra, olhando para aquela raiz, eu estou vendo que não há nada. Não há mais solução, não tem mais o que fazer. Na continuação do texto vai dizer, e se seu tronco morrer no pó? Agora ele está colocando a morte no meio. É como se ele estivesse falando, foi cortada. Tá bom, foi cortada. Segundo ponto, estou olhando para a raiz, está envelhecida. Complicou. Mas agora, quando ele está botando a morte, é como se ele estivesse falando, aí não tem mais jeito. Aí acabou. Só que na continuação do texto ele vai dizer, ela pode ter sido cortada, a sua raiz pode ter sido envelhecida e pode até ter morrido, mas na continuação do texto ele vai dizer que há o cheiro das águas. Ele está dizendo que não precisa nem colocar a água na raiz. Ele está dizendo que nem precisa colocar a água lá onde está morto. Ele está dizendo que apenas ao cheiro das águas, apenas você sentindo o cheiro das águas, ela brotará. Ela vai brotar. E ela vai dar ramos novos. Como se fosse uma planta nova, apenas ao cheiro das águas. Jó, ele está falando de uma simples árvore que foi cortada. Jó, ele está falando de uma árvore que tem a sua raiz envelhecida. Jó, ele está falando que uma árvore que foi morta. Imagine de você, que ainda tem vida, que ainda tem esperança, que ainda há uma transformação para a tua vida. Fique de pé. Eu sei que a sociedade coloca que a gente não tem validade. É porque por muitas vezes a gente dá ouvido a que as pessoas dizem. Marcado pela dor,
É porque por muitas vezes a gente olha para a situação e fala: não sou útil não. Mas hoje eu quero te dizer, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Eu quero te dizer nessa noite, para com esse pensamento: você é útil para o ministério. Para com isso, não, mas eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou presbítero. Irmão, isso aqui é apenas um título. Você não precisa de ser um título de presbítero para você se sentir alguma coisa. Você é apenas no teu banco, do jeito que você é útil para o ministério. E no chão abandonado, eu quero te fazer um convite. Se você quiser, vem até aqui na frente. Ao cheiro das águas, que a gente vai fazer uma oração. Para! Não deixa ninguém falar o que você é, não. Deixa Deus falar o que você é. Para de olhar para a tua situação e achar que você é nada. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida e para te dar vida com abundância. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele deu o seu único filho, um cordeiro perfeito, para que você tivesse uma nova vida e a vida com abundância. E eu não sei se todos aqui, como árvore cortado, marcado pelo eu não sei se todos aqui já são cristãos. Tem alguém que não é crente aqui? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem alguém na igreja que não é crente? Se não tiver, levante a mão, por favor. Você não é crente? Você também não é crente? Você não é cristão? Você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Você também não entregou a sua vida para Jesus? Mas você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Duas pessoas, igreja, estão entregando a vida dela para Jesus. Depois vocês dois, o pastor vai chamar vocês à frente para vocês fazerem a confissão. Mas entenda uma coisa. Sabia que essa mensagem foi para vocês também? Sabia que vocês saíram da casa de vocês para vocês ouvirem isso daqui também? Sabia que essa mensagem, ela não é apenas para nós que estamos aqui? Sabia que essa mensagem não foi preparada apenas para nós que somos cristãos? Essa mensagem também foi preparada para vocês. Ainda há esperança para a sua vida. E também ainda há esperança para a sua vida. Nós estaremos orando. Presbítero Jadiel, por favor, vem aqui fazer essa oração. Sinta o cheiro das águas que invade esse lugar. Meu tempo já foi, mas o presbítero estará orando pela vida de vocês. E essa agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Vocês recebam essa oração. Estende a mão, igreja. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença nessa hora, queremos te entregar, Deus, a vida de cada um filho teu, Pai, que é precioso, que é pedra preciosa para ti. Deus, tu conheces a necessidade, tu conheces o coração, tu conheces a alma. Senhor, tu sabe de tudo, que ouviu, que foi feito, que foi atingido. Talvez setas, talvez, Senhor, investidas do inferno, talvez o diabo usou pessoas, mas hoje, Deus, segundo a tua palavra, Senhor, que tu venha ressuscitar a esperança. Espírito Santo
Santo de Deus vai lá nos sonhos, nos projetos. Senhor, mostra que é precioso, porque o Senhor ama, porque o Senhor dá esperança, porque o Senhor é o Deus da vida, tu não és o Deus da morte. Por isso, Deus, levanta nessa noite essa mulher, levanta nessa noite esse homem, levanta nessa noite esse jovem, Senhor, e mostra para ele, Senhor, que a obra ainda não acabou e que tu tem muito para fazer na vida dele, em nome de Jesus. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, teus ramos se renovará, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Volte para os seus lugares, sabendo que você é importante. Você tem um lugar aqui. Amém? Agora nós chegamos no momento muito feliz do nosso culto. O momento do nosso ofertório. Esse momento do ofertório, nós sabemos a necessidade da obra e nós também sabemos que somos nós que temos que arcar com essa necessidade. Assim como na nossa casa a gente paga luz, a gente paga água, e aqui na igreja não é diferente. Nós temos ar-condicionado para o nosso conforto e nós também pagamos água e também nós temos o atendimento psicológico, que eu também já fui atendida, e atendida pela Lilian, uma mulher de Deus, que aconselha à luz da Bíblia, uma mulher que te ouve, e a igreja, ela disponibiliza para nós, membros, esse atendimento psicológico. E nós também temos o auxílio gás, a cesta básica, e para quem precisar. E para você que está na internet, nós também temos disponível o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja, 29 42 26 35 1000 ao contrário 69. Amém? Enquanto as crianças louvam, coloque a sua oferta em nome de Jesus. Gente, pingo de gente, vem pro meio. Vem pra cá, vocês estão tudo...
Glória a Deus. Aleluia. Quem vai continuar orando pelo ministério infantil, essas crianças abençoadas? Glória a Deus. Levante seu envelope. Vamos orar pelo ofertório. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos sustentado, Senhor, esse voto, ó Pai, Senhor, esse dízimo, Pai, e oferta, Pai, só é gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, Senhor, isso é apenas pequeno, Pai, comparado com aquilo que o Senhor tem feito conosco. Senhor, nos continua nos abençoando, guarda a nossa casa e a nossa família. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus, os obreiros já podem recolher as ofertas e nós queremos passar para o nosso pastor presidente, pastor Josué, e os jovens agradecem a oportunidade em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Culto abençoado. Quantos receberam de Deus, dão glória a Jesus. Eu também recebi de Deus. E olha, nós estamos felizes. Eu só vivo feliz, né? Mas eu quero compartilhar com a igreja essa felicidade, essa alegria, esse gozo do Espírito, porque ontem nós alcançamos muitas famílias no evangelismo. E olha, até som tinha ontem para a gente anunciar o evangelho. Lá no alto do morro. Fomos, entre aspas, convidados para uma festa. Eles, quando ouviram o barulho, pararam o pagode, pararam o funk, e nós, no bom sentido, entramos, invadimos a festa, mas olha que recepção, irmã Lídia. E a gente pensou assim, vão expulsar a gente, vai dar um couro em cada um, mas, olha, Jesus estava tão na causa que eu cheguei para o DJ enquanto os obreiros e as obreiras distribuindo os panfletos, convidando as famílias. Eu falei, me deixa fazer uma oração. Pedi, deixa eu fazer uma oração
aniversariante. Rafael, se tu tivesse lá, meu filho. Daniele estava. Olha, e de uma oração virou uma pregação, depois teve o Ad Samba, cantou uma música lá, e para a glória de Deus, muitas famílias, eles pediram até para botar nas redes sociais. Eu falei, pode botar. Era muita gente, todo mundo parou para ouvir a palavra de Deus. Isso é motivo de alegria ou não é? Dá um glória a Jesus. O evangelho alcançou eles lá. Eles não vieram aqui, mas a igreja foi lá, cumpriu o papel dela. E Deus vai abençoando, vai dando graça, vai dando força, vai dando saúde. E aí o resultado é esse aqui, que a gente vê vidas querendo ser transformadas. Um dia eu ainda vou ver o Luciano subir essas comunidades com a gente. Mês que vem vai ser na comunidade do Rato, hein? Já vamos preparar aquele povo lá, que vai ser uma barulheira só. Se Jesus não vier buscar a igreja, claro. Mas vai ser lá para a glória de Deus. Bota aí os visitantes. Antes de nós ministrarmos a família no altar, que é um ato de fé, tá? É um ato de fé. Subimos ali, constatamos tantas famílias, tantas famílias com problema, tantas famílias com necessidade, mas necessidade espiritual. A menina estava ouvindo a música, aí começou a dançar. Mas quando a pastora entrou na palavra com ela, ela começou a chorar. Então não tinha alegria. A alegria estava chegando naquele exato momento. E você que ainda não é um evangelista, passe a ser, porque a Bíblia diz que feliz é aqueles que evangelizam. Amém? Mateus sem igreja. Cadê o Mateus? Mateus, já falamos ali, né, Mateus? Mateus quer aceitar a Jesus. Mateus quer aceitar nossa matriarca. Faz assim, irmã Emília. Eu fico muito feliz quando a senhora vem com a equipe toda. Hoje está a metade, né? Nossa vizinha aqui, tem sido tratado com carinho nessa igreja e falou, pastor, eu amo essa igreja. E eu falei, no que depender dessa igreja, a senhora vai ser muito bem tratada, ela e a equipe. Hoje só tem 2, mas geralmente são 4. Bianca, faz assim, Bianca. Graças a Deus, no final a gente conversa e vamos fazer uma oração. Amém? Vamos ficar de pé. Larissa também apareceu. Não vi Larissa e Isabel vir cantar com os jovens. Melissa. Aí, ela fica tão desaparecida, Melissa, que eu não vi elas virem cantar, hein? Tá. Então, para o congresso, pega lá, Isabel, Clara, vamos movimentar esse povo. Eles querem participar, graças a Deus. Cadê os obreiros que vão orar aqui, servo de Deus? Cadê o presbítero Juan? Ainda aqui um olho. A pastora hoje vai descansar a voz. Graças a Deus. Queridos, venham crendo, tá? Você que, porventura, a sua casa se encontra com qualquer problema de ordem espiritual, pede a Deus para quebrar essa maldição, tá? Irmão Jorge está ali. Cadê a irmã Áurea, irmão Jorge? Não veio, coitado. Deve ser o frio, hein? Mas o senhor veio representando a família. Graças a Deus. Isso, meu filho. Seja abençoado. Fecha teus olhos, Pai maior.
Pai das luzes, muito obrigado por cada vida que tem adentrado nessa porta, crendo que o Senhor governa essa casa e que tudo aquilo que é pregado aqui nesse altar vem dos altos céus, assim como o Senhor acabou de usar o presbítero Denis com uma palavra dos altos céus para reflexão, porque a tua obra, Senhor, ela está no seu controle, ela não para. E nós estamos disponíveis para fazer a tua obra em tempo e fora de tempo. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem governado essa casa, tem sustentado essa obra, tem trazido, tem nos levado de encontro a muitas famílias, e essas famílias têm entrado aqui acreditando no sobrenatural de Deus. Ó Deus, que o fogo que arde continuamente sobre o altar, ele venha queimar mais uma vez, venha destruir, venha anular, venha dissipar toda e qualquer maldição hereditária e julgos malignos. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus.